Voltamos então com o terceiro bloco dessa conversa que era para ser só de meia hora, mas é tão cativante conversar com a Dani que a gente não consegue ficar só em meia hora, né? É tão legal o que ela está falando e muitas coisas eu tenho certeza que vão direto ali para o coração. Então é interessante ouvir, por isso nós abrimos mais um espacinho para Dani, para nós conversarmos agora, Dani. Acho que muita gente quer saber essa pergunta. Onde mora a felicidade e qual o caminho para chegarmos a ela? Ai, perfeito. Sabe que uma das palestras que mais são solicitadas, assim, né? Até porque mora no meu coração, foi uma das primeiras que eu comecei a fazer, é a felicidade mora aqui. E eu já tô te respondendo de primeira, porque assim, às vezes a gente espera que a felicidade está naquele dia que eu compro a minha Sim, casa. quando, né? É quando. E a gente vai Quando? empurrando a possibilidade de sentir micro momentos de felicidade no agora. Sim. E assim, gente, não percam tempo, não deixem para depois. Tem uma crônica da Marta Medeiros que diz: ah, a felicidade mora Maravilhosa. lá, que tudo a gente joga para lá. Sim. Mas onde fica lá? Exato. Lá é o único espaço que a gente pode operar, é o presente. E a gente já sabe disso. Olha, eu falo tantas, com muita humildade eu falo isso, tantas obviedades, porque a gente precisa ouvir coisas óbvias o tempo todo, exatamente. essa transmissão de conhecimento. Porque a gente quer buscar métodos incríveis quando a nossa vida só se faz na simplicidade de pequenos hábitos construídos diariamente. Gente. Então a felicidade, minha gente, ela mora aqui, agora. É entendendo os meus momentos de tristeza, os meus momentos de alegria, os meus momentos de angústia e conseguir dizer por que eu estou angustiado, de eu fazer uma leitura de como é que está o meu corpo, o que o meu corpo está dizendo quando eu estou assim, Sim, ou quando eu exato. estou assim, ou quando eu estou assim. Ou seja, exato. o nosso corpo ele é extremamente sábio, ele comunica muito antes do que a nossa boca está falando, que o nosso cérebro está processando. Ele já diz: ah, eu estou hoje esperto, eu estou assim. Por que quando a gente vai fazer uma leitura a gente não se atira? Por que eu estou dizendo para o meu corpo: ah, relaxa? Não, preciso estar mais levantado para eu estar, ou eu quero usar uma leitura para adormecer e tá tudo bem, que é o meu processo de desligamento, tá tudo certo. Mas eu preciso compreender que o meu corpo já está dizendo naquele momento. Então, muitas vezes, para a gente compreender a felicidade estando aqui, a gente tem que conectar com o que está lá dentro, que são as nossas emoções. Por que está me deixando bravo hoje? Por que eu estou tão irritado? E poder chegar e fazer um check-in e dizer: ai, eu preciso respirar, não estou legal. E também, a gente não precisa ser legal. Tem coisas na vida que não é para ser legal mesmo. Sim. E a gente, às vezes, precisa usar da raiva, sem ofender as outras pessoas, mas colocando o limite necessário para que as relações aconteçam, que sejam boas para ti e boas para mim. Às vezes, quando eu ponho limite nas relações, para o outro não vai ser bom, mas eu, pelo menos, pude falar sobre a minha necessidade, atender a necessidade que eu tenho. Porque a única pessoa que pode atender a necessidade da gente, nós somos nós mesmos. Não podemos terceirizar ou delegar o outro. Ah, eu posso ser feliz só quando eu tiver alguém do meu lado, quando eu for mãe, quando eu tiver o emprego dos sonhos. Não, gente, não vamos usar o quando. É agora. É na simplicidade do viver. E é com essa consciência, por isso que é tão importante a gente ativar o nosso sistema parasimpático quando a gente está muito nervoso, que a gente está lá, no simpático, enlouquecido, sistema nervoso assim, porque extremamente aceso para que a gente consiga resolver os problemas ou fugir, cortisol, a todo o nosso corpo. Tá. Mas a gente, quando está ativando o cortisol, a gente está desgastando o nosso corpo. E ele é extremamente necessário, esse hormônio do estresse, para a gente ter atitudes fortes, mas não em todo momento. Aí a gente não vai perceber felicidade morando aqui, porque tu está sempre com cortisol. E como é que a gente tira o cortisol? Ah, sim, é com medicação muitas vezes, sim. Mas vamos lá, de coisas simples, quando a gente ainda não está ainda doente. É fazendo uma caminhada, um ar livre. É conversando com um amigo, mas não falando dos problemas, não reclamando da vida, né? Vamos ver o que a gente come, quais são as trocas. Sim. É quando eu consigo brincar. O ser humano precisa brincar, precisa rir. Quando eu olho um filme que me faça bem,
Ai, quando eu fico sabendo de histórias dos meus Sim. antepassados, eu consigo me conectar com essas histórias, sabendo de onde eu vim. E também, gente, o exercício de gratidão. E mais do que isso, quando a gente consegue ver que a gente está muito estressado, é respirar. É respirar. Respira pelo nariz. Alguém de vocês hoje parou para respirar? Não, Não? com consciência Eu não. imagino, eu faço essa pergunta nas palestras e quase sempre tem uma ou duas almas maravilhosas que dizem hoje eu respirei. Meus parabéns, tu é um exemplo. Aham. Porque veja bem, a gente tem todas as ferramentas conosco. Nosso corpo é perfeito. E a gente só precisa ter consciência para utilizar. Então, nesse momento, quando a gente está achando que tá tudo ruim, que a vida não é boa, e que às vezes naquele momento não está sendo mesmo, não vamos colocar a sujeirinha embaixo do tapete. Às vezes não está legal, a gente está Há doente, momentos, né? a gente perdeu coisas importantes, pessoas, enfim, né? Tá tudo bem. A gente vai passar pelos lutos e por tudo da vida. Mas a gente também tem que saber que naquele momento ele já está valendo por ele mesmo. Como diz a minha filha no momento de gratidão antes de dormir, todos os dias ela fala, nos últimos tempos, acho que teve algumas mortes que ela começou a entender que a gente não fica para sempre, né? E ela disse, por todos nós estarmos vivos. Ah, que bonito. E é profundo isso. Então, o que tu quer agradecer, minha filha? Eu quero agradecer porque eu comi tal coisa, porque elas adoram comer, né? Sim. Porque eu tenho duas, são gêmeas. Porque umas fofas. Mãe, eu quero agradecer pelo momento de agora, porque ela sabe da importância do agora, né? Eu quero agradecer pelo açaí, quando elas comem açaí. Quero agradecer não sei o quê. E eu também quero agradecer por todos nós estarmos vivos. Então, é a sabedoria infantil, né? E quando a gente está com a nossa cabeça muito lotada de coisas, dos problemas de adulto, que às vezes são reais e às vezes são transformados, ficam cada vez maiores, porque a gente não consegue parar, respirar, é a sabedoria da criança que nos ensina muito, ou a sabedoria de uma pessoa com mais idade, que já consegue parar e que não fica só ruminando coisas de passado, que ainda sabe que dá para fazer coisas com os netos, ou que dá para sair com uma amiga, que dá para criar empresa, né? Para se criar, inventar, ou seja, manter a nossa vivacidade ainda acesa, né? Isso é tão importante. Que lindo. Agora eu vou te fazer algumas provocações, assim, né? Eu vou te falar duas palavras e tu me fala sobre essas palavras. Networking e networking. É isso? Sim. Muito bem. Eu vi que tu deu uma stalkeadinha lá do meu Instagram. Mas eu estudei muito. Querida, tu sabes que assim, no mundo empresarial, e a gente vê muito até no mundo feminino, mulheres empreendedoras e tal, se fala muito em network. A gente precisa criar uma rede de conexões, etc. Né? Então, as pessoas têm que ter utilidade. Isso me dá um pouquinho de um desconforto, assim, né? Porque eu entendo que é fundamental a gente ter rede de contatos. É isso que nos impulsiona, né? É isso que faz a gente crescer, e são as relações. Mas eu trago um termo que na verdade eu fui brincando assim, que se chama networking, ou seja, a conexão do coração. Que é muito importante, né? Que é muito mais, porque Muito, ela é muito. verdadeira. Exato. O networking, ele encerra quando não tem mais a troca que é de interesse. Eu quero que vender o meu produto, eu preciso do fulano. Tudo bem, isso pode ser uma estratégia e funciona. Mas quando a gente enxerga muito mais do que uma pessoa que vai te entregar algo, mas é uma pessoa que às vezes tem uma história, ou às vezes tu não entende que tu ficou arrepiada com aquela pessoa. Aí na hora, talvez não seja uma pessoa muito importante de uma empresa, não é uma pessoa não sei o quê, assim, que num primeiro momento vai te trazer benesses. Mas a vida é tão sábia que quando tu vai fazendo as tuas conexões de coração, tu tem uma pessoa lá, eu me lembro de ti, porque uma vez tu me ajudou, eu me lembro de ti, lembra o nosso café? E aí as conexões são de verdade. E esse networking, eu convido as pessoas a pensarem sobre essas conexões que são de coração, porque elas mostram a nossa humanidade, é o que a gente tem de mais bonito. Porque não é só interesse comercial, de dinheiro. O dinheiro é importante, mas é óbvio que sim. A gente, né, precisa do dinheiro. Exato. Mas assim, os estudos já mostram que depois de uma linha, depois de eu ter tudo que eu preciso como básico, um bom básico de viver, não é vivendo de um salário mínimo, não é. É mais do que isso, é ter escola, ter a minha casa, ter um conforto, né? Todos nós merecemos e podemos, né? Agora,
muito mais do que, sei lá, uma pessoa que ganha 20 mil reais e uma pessoa que ganha 100 mil reais. Não muda nada a sensação de bem-estar, de felicidade dessas pessoas. Então, assim, a fama da Xuxa, etc., não muda mais, não muda. Então, a gente tem que ter essa consciência. E por isso que é tão importante a gente se conectar com aquilo que é de verdade na nossa vida. E transbordar aquilo que tem dentro de cada um de nós. Porque todos nós temos uma beleza. Não é só a pessoa que sabe falar, a pessoa que sabe ouvir, a pessoa que sabe fazer uma costura, é a pessoa... Então, a gente às vezes se ilude, inclusive com rede social, que a gente fica comparando a vida de um com o outro. Gente, isso é uma das coisas mais tristes que a... Essa é a próxima pergunta. Olha só, já tô... A próxima meu Deus. provocação. Usar a régua do outro para medir as minhas conquistas. E assim, como isso é triste, porque assim, o outro tem uma história, uma vida, ele tem as suas conquistas, Suas construções, as suas construções, né? a sua inteligência, a sua experiência. E como é injusto para nós e para o outro. Mas a gente foi ensinado às vezes a comparar. Eu me lembro dizendo, olha o fulano que está fazendo melhor, o fulaninho, e às vezes na escola, o fulaninho tirou A. Que bom que o colega tirou A. E que me sirva de inspiração ou não. Porque talvez eu não queira tirar um A em matemática porque me é muito custoso. Ou talvez eu não vou ser um funcionário que tenha, sei lá, que faça melhor apresentação em público, porque não é o meu espaço de força. E não significa dizer que a gente tem que desistir de fazer coisas diferentes, de se superar, mas que a gente precisa se respeitar na sua individualidade. Porque quando é uma das coisas que a gente mais tristes que a gente pode fazer com a gente é a gente usar a nossa régua para medir o outro e usar e o outro também nos medir com a mesma régua. Porque essas medidas nunca podem ser comparáveis. E acho que uma das maiores, e eu tenho certeza disso, rede social. Quando a gente olha, né, o clássico, né, a grama do vizinho sempre é mais verde, meu povo. É sim, a gente vai olhar de um ângulo que parece tudo maravilhoso. E não é verdade, isso é uma fantasia. Quando eu publico coisa em rede social, eu tô arrumadinha hoje, tô maquiadinha, me preparei. Tá linda. Por quê? Muito obrigada. Mas durante o dia, eu vou estar mais à vontade, com menos performance. A gente é gente. Então a gente não precisa exigir assim, ai meu Deus, olha como fulano tá melhor, o fulano tá isso, ou ele foi promovido. Olha pra tua vida com muito amor. Olha pra tua vida considerando todas as conquistas, tudo que tu foi galgando. Eu faço isso nas atividades físicas, porque eu faço com uma galera jovem. Eles puxam os negócios fortes, assim, né? E eles fazem um chin-up lá pra cima. Eu uso uma borrachinha, eu já usei 3, gente. 3 borrachinhas pra me levantar. Hoje eu uso uma bem fininha. Outros já subiram há muito mais tempo. E eu digo, gente, daqui uns dias eu vou fazer isso sozinha. Ou seja, eu tô muito feliz pelas minhas conquistas. Então isso é básico na vida pra gente conseguir considerar que a nossa vida já é boa do jeito que ela é. Não é que a gente tem que deixar de ambicionar, de crescer, não. Mas na velocidade que a gente tem, né? Entendendo que tem uns que são rapidinhos, mais afobadinhos. Eu pertenço a esse grupo e tô tentando aqui, ó. Última dica, desacelerar. As coisas que você só vê quando desacelera. Isso aqui livro foi escrito para mim. Vários livros de felicidade foram escritos para mim. Porque quem é rapidinho acaba não pegando as nuances, a beleza do viver. E eu agora com meus 47, quase 48, mãe, né, com outras necessidades, assim, eu estou aprendendo. Nunca digo que eu aprendi, porque é um processo. Eu estou aprendendo a desacelerar, porque eu falo rápido, né? Porque eu também quero falar um monte de coisa, mas eu, por fim, dizer para vocês que o que eu mais aprendi nesse processo foi desacelerar. Então, esse é um convite para vocês todos, viver o presente, porque às vezes a gente faz retrabalho e fica as coisas muito atrapalhadas na vida. Então, menos muitas vezes é mais, né? Isso. Dani, assim, ó, quero agradecer muito, muito. Eu e a Dani, nós tentamos esse bate-papo e finalmente hoje deu certo. E eu fico muito feliz, eu também. Muito feliz que tu tenha vindo até a RDK, no nosso espacinho lindo aqui, né? Verdade. E assim, que sigamos juntas, tu na tua área, eu na minha área, o Elton na sua área, tentando fazer as pessoas serem mais felizes, né? E sabendo nos desacelerar
mas acelerar também quando é necessário. Quando é necessário. Vamos não gastar todas as munições, né, gente? Exatamente. Na hora que precisa, a gente põe energia. Mas a Isso. gente conseguir fazer uma vida boa, né, plena. Exato. Uma coisa de cada vez. E esse é meu mantra. É, um dia de cada vez, né? Muito obrigada a todos por nos seguirem e voltamos na próxima sexta-feira com mais um programa Diversidades. Até lá!